Olá, caríssimos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Dentro da nossa disciplina de Didática para o Ensino da Matemática, estamos nessa semana discutindo o seguinte tema: qual é a matemática que nós levamos para a nossa sala de aula efetivamente? Tratamos disso do ponto de vista da matemática como ciência, das contingências externas que interferem nessa abordagem. E hoje eu vou fazer um estudo de caso com análise combinatória para mostrar uma opção que é uma opção do professor e que tem uma consequência. E é uma coisa, eu acho bonito de pensar nisso para tomar nossas decisões. E vai ser uma aula mais focada em matemática mesmo, porque eu vou desenvolver algumas ideias com duas abordagens diferentes e querendo que vocês reflitam, analisem as duas e, eventualmente, tenham uma opção de qual é a condução que vocês dariam para isso. Então, como eu disse, é um estudo de caso. Análise combinatória com ou sem fórmulas. Então, vou mostrar duas abordagens e comparar um pouquinho os resultados. Existe uma coisa muito tradicional, que é a análise combinatória com as fórmulas, e existem um número crescente, eu vejo cada vez mais, propostas muito bem formuladas, que fazem todo sentido, de um ensino de análise combinatória com menos fórmulas. Então eu vou mostrar essas duas possibilidades para vocês e vamos construir rapidamente essas ideias. A análise combinatória começa com o princípio fundamental da contagem. Então ele é um princípio básico que é muito simples de compreender e que ele permite resolver uma enorme variedade de problemas. Ele é um princípio fundamental e qualquer estudo de análise combinatória, com qualquer linha de abordagem, começa aqui. Isso é básico em qualquer uma das duas abordagens que eu comentei com vocês. O que diz o princípio fundamental da contagem? Ele tem duas formulações. Ele tem o que muitos livros chamam de regra da soma e o que os livros chamam de regra do produto. São duas visões, são duas estratégias. Vamos pegar esse exemplo aqui. A análise combinatória é uma parte da matemática muito concreta, né, muito ligada a exemplos reais. E eu sempre imagino que deveria ser assim, uma matéria que os alunos gostassem muito, justamente por ser ligada a coisas reais. Mas os alunos têm uma certa dificuldade com a análise combinatória. Esse também seria um daqueles temas para estudar os obstáculos epistemológicos no aprendizado de análise combinatória. É muito curioso que haja dificuldade com isso, porque é uma coisa muito concreta. Então imagine que num restaurante do tipo autosserviço, que há 5 opções de saladas e 4 opções de pratos quentes. Então 5 saladas, 4 quentes. Eu faço uma primeira pergunta que é a seguinte: de quantas maneiras você pode escolher um prato? Uma coisa. Tem 5 opções de salada, 4 de prato quente, você vai escolher uma coisa. Resposta: 5 mais 4, 9 maneiras. Você pode escolher ou uma salada ou um prato quente, só pode escolher uma coisa. Tem 5 saladas, 4 pratos quentes, total 9. Isso os livros chamam de regra do produto ou de regra da soma, no caso do produto. Né? Regra do princípio fundamental da contagem, regra da soma. Não tem produto. A regra do produto é a seguinte: mesma situação, 5 opções de saladas e 4 opções de pratos quentes, de quantas maneiras você pode escolher uma salada e um prato quente? Aqui você vai montar um prato. Você não vai pegar uma única coisa, você vai pôr uma salada e vai pôr um prato quente. E a resposta é que você multiplica o 5 e o 4 e tem 20 maneiras de fazer isso. Você tem 5 opções para salada, 4 para o prato quente, pega uma dessas, tem 20 opções. Esse princípio é muito simples, ninguém tem muita dificuldade em lidar com isso, os alunos sempre entendem muito bem isso. E ele corresponde a uma formulação matemática que é a seguinte: aquilo que eu chamei de regra da soma, na verdade é esse teorema de teoria dos conjuntos, que o número de elementos de uma reunião é o número de elementos do primeiro mais o número de elementos do segundo, quando não houver intersecção, quando a intersecção é vazia. Quando a intersecção de dois conjuntos é vazia, o número de elementos da reunião é o número de elementos do primeiro mais o número de elementos do segundo. Quando houver intersecção não vazia, aí é que a gente subtrai a intersecção, porque a intersecção estaria sendo contada 2 vezes na reunião. E a regra do produto, a segunda situação, é que o número de elementos do produto cartesiano, A por B, é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. São 2 resultados de teoria dos conjuntos que têm esses nomes, regra da soma, regra do produto, e que são básicos no princípio fundamental da contagem.
Então, qualquer abordagem de análise combinatória começa por aqui. Tá? Já vamos avançar um pouquinho. De quantas maneiras diferentes 7 pessoas podem se posicionar numa fila? Também posso resolver com o princípio fundamental, só que não é regra do produto, mas não são 2 escolhas. É uma sequência de, na verdade, 7 escolhas. As pessoas vão se posicionar em fila, a primeira posição da fila pode ser qualquer uma das 7, depois qualquer uma das 6 que sobraram, qualquer uma das 5, das 4, 3, 2, 1. E aí o número de maneiras diferentes é 7 vezes 6 vezes 5, isso é o 7 fatorial, que é 5.040. Então, observe que isso pode ser feito sem que eu não preciso de nenhuma fórmula, não preciso definir o que é permutação de N elementos, não preciso introduzir símbolo, não preciso fazer nada. Eu consigo resolver esse exercício usando o princípio fundamental da contagem, regra do produto, diretamente. Isso é a primeira abordagem, é a abordagem de análise combinatória sem fórmulas. Numa outra abordagem, aí eu sou obrigado a definir permutação. Naquela primeira, eu posso ou não chamar essa fila de permutação. Se eu chamar a fila de permutação, eu posso até introduzir o símbolo de permutação, que é o P maiúsculo N, onde N é o número de elementos, mas eu não preciso de fórmula, porque quando eu vou calcular o número de permutações, eu faço o princípio fundamental, 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no resultado. Agora, numa outra abordagem, eu primeiro dou uma definição. Eu defino o que é permutação. Permutação é aquela sequência ordenada de N objetos. Eu tenho N objetos e uma permutação dos N objetos é uma lista, né, uma fila ordenada com os N objetos. E eu deduzo, ou não, mas é possível demonstrar uma fórmula de que o número de elementos de uma permutação de N elementos é N fatorial. E que aquela conta que eu fiz anteriormente, que deu o fatorial, não é uma exceção. E aí, na hora de resolver um exercício como aquele anterior, quantas filas, eu uso diretamente essa fórmula e faço essa conta diretamente, usando que, bom, quantas filas? Permutação de 7 é 7 fatorial, 5.040, e eu faço via uma fórmula e uma definição. Então, como eu disse agora há pouco, muitos textos, artigos, estão propondo a primeira abordagem como a solução para enfrentar certos obstáculos no ensino de análise combinatória. Especialmente os que aparecem quando trabalhamos com arranjos e combinações. Isso é um tema que muitas vezes os alunos relatam que eles têm dificuldades em lidar com arranjo, com combinação, que eles têm dificuldades em diferenciar um do outro. E aquela velha pergunta que os alunos nos fazem quando eles estão tendo dificuldade para compreender um determinado assunto, e eles nos perguntam que fórmula que eu aplico, que forma que eu uso, qual dos dois que é. Então eu vou continuar agora mostrando como que essas duas abordagens tratariam destes estudos. Só que antes de continuar, só aproveitar uma chance para fazer um comentário com vocês, como que a análise combinatória muitas vezes nos surpreende e assim, dá uma rasteira na nossa intuição. Acabei de calcular que o número de maneiras de fazer 7 filas dá 5.040. Imagine 6 pessoas para fazer uma fila. 6 fatorial é a resposta, né? De quantas filas diferentes 6 pessoas podem formar. A resposta é 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Não é intuitivo esse resultado. Imagine 6 alunos numa escola e que eles façam uma fila, sentar numa fileira que não tem posição marcada, e eles comecem todo dia a trocar de posição nessa fileira. Depois de quantos dias que eles esgotam todas as possibilidades? Essa é uma maneira de refazer a mesma pergunta, quantas filas tem 6 pessoas? É 720. Quer dizer que se 6 pessoas têm 6 cadeiras para sentar e eles ficam fazendo uma rotação, né, uma mudança, cada dia eles mudam de posição, eles levam 720 dias, 2 anos, para esgotar todas as possibilidades. Isso não é intuitivo. É super bonito esse resultado e não é intuitivo. Bom, vamos continuar. Então, na abordagem que eu não quero ter definições, não quero ter muitas fórmulas,
nós podemos responder perguntas sem qualquer uso de fórmula ou de definições. Vou dar um exemplo para vocês. De quantas maneiras eu posso escolher convidar 3 amigos, entre um total de 6, para nos acompanhar para um show? Então, nós temos 6 amigos, queremos convidar 3 para nos acompanhar para uma atividade, e eu quero convidar 3. E a minha pergunta é quantas escolhas eu posso fazer? Observe, eu não preciso ter definição de nada, eu não preciso ter fórmula nenhuma. Como que eu resolvo? Inicialmente, eu tenho 6 amigos, eu quero convidar 3. Então, eu posso, o primeiro amigo que eu vou convidar, tenho 5 opções, depois 6 opções, depois 5, depois 4. Porque é o princípio fundamental. Posso convidar qualquer um dos 6, depois que eu já convidei um, qualquer um dos outros, qualquer um dos outros. 6, 5, 4, o que dá um total de 120. 6 vezes 5 é 30, vezes 4, 120 escolhas. Mas veja, a ordem dos amigos não interessa, nós estamos convidando amigos para ir para um show. Tanto faz que se eu convidei primeiro o João, depois o Paulo, primeiro o Paulo, depois o João. Então, na verdade, tem algumas coisas que eu contei aqui como diferentes que têm que ser relevadas porque elas são iguais. E quantas que são? Na verdade, 6, porque todas aquelas que eu contei numa certa ordem, mas que são os mesmos elementos, é a mesma. E são para cada 3 elementos, são 6 que são iguais, já vou detalhar isso. Então, na verdade, tem 6 que foram contadas como diferentes que são iguais, e, portanto, aquele 120 eu divido por 6. Na verdade, tem grupos de 6, vejam a seguinte situação. É fácil mostrar para os alunos quais são as escolhas que tiveram que ser compensadas. Olha só, os amigos ABC, como na verdade não tem ordem, porque nós estamos indo para um show, tanto faz quem eu convidei primeiro, se eu convidar ABC ou ACB, ou BAC, ou BCA, ou CAB, ou CBA, essas 6 escolhas são a mesma. Então não tem que contar 6 vezes. Quando eu fiz aquela conta que deu 120, eu contei esses 6 como diferentes. E na verdade eles são iguais, porque o que importa é quem são os amigos e não a ordem que eles foram convidados. Por isso que cada 3 amigos dos 6, se eu colocar um outro amigo, ao invés de ABC, ABD, aí mudou de amigo, aí são outras 6 que eu estou contando como diferentes, mas que são iguais, por isso que eu divido 120 por 6 e a resposta é 20. Então, dá para fazer tudo isso sem definição de combinação, isso são combinações, não preciso definir combinações, e não preciso ter fórmula para fazer. Acabei de mostrar como que eu posso fazer. A outra abordagem é a abordagem que introduz definições, fórmulas e esse formalismo matemático. Então, eu dou uma definição do que é um arranjo, do que é uma combinação. Aqui está a definição de arranjo, já vou dar de combinação. Dado um conjunto A com N elementos, nós chamamos de arranjo dos N elementos tomados P a P, uma escolha ordenada de P elementos de A. E aí é possível provar que o número de arranjos, arranjo de N elementos P a P, é dado pela fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial. É possível provar isso. Bom, e combinação tem uma outra definição. Dado o conjunto com N elementos, chamamos de combinação dos N elementos P a P, uma escolha não ordenada, aí não importa a ordem, de P elementos de A. E é possível provar que o número de combinações de N elementos tomados P a P é N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Bom, posso demonstrar essas fórmulas. Demonstrar as fórmulas não é uma coisa muito complicada. E, bom, a gente ganha até um certo ganho ali, um contexto de demonstrar a fórmula e tal. Mas não é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. O problema anterior era um problema que eu já resolvo daqui a pouquinho. Vamos fazer um outro problema. 3 pessoas entre 6 serão escolhidas para escolher os cargos de uma comissão, exercendo funções distintas. Então, quantas comissões diferentes podem ser formadas? Veja que tem uma semelhança com a anterior, é escolher 3 em 6, só que agora é para funções distintas. Então, se eu quiser fazer na abordagem 1, é 6 vezes 5 vezes 4, 120. E não há nada para descontar, porque aquelas escolhas que mudam de ordem com os mesmos elementos, agora são diferentes, porque as pessoas vão ter funções distintas. Então, fazer uma escolha do tipo ABC ou ACB é distinto porque as funções estão preenchidas por pessoas distintas. E com a segunda abordagem? Ora, eu estou falando de escolher 3 pessoas em 6 para exercerem funções distintas. Então é a escolha de 3 em 6 ordenada, ou seja, arranjo
de 6, 3 a 3. Arranjo de 6, 3 a 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial, é aquela fórmula de arranjo, n fatorial, n menos p fatorial, 720 por 6, 120. Então essa é a solução com fórmula e definição. O aluno identifica que se trata de arranjo e o aluno aplica uma fórmula e faz. Bom, dá para perceber por que a fórmula é verdadeira, porque o 6 fatorial com o 3 fatorial cancela, né, o 3, 2, 1, que é a parte final do 6 fatorial, e fica exatamente o começo do fatorial. Esse seria o caminho de demonstrar essas fórmulas. O problema inicial dos amigos convidados, ele poderia ser resolvido assim. Naquele problema não importava a ordem. Então era escolher 3 em 6 sem escolher ordem, e, portanto, combinação. N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. P é 3 aqui. 720 sobre 6, resposta 20. Qual que era a resposta que a gente já tinha obtido? Vamos comparar as duas abordagens. A abordagem 1 é mais concreta. Muitos alunos se sentem mais seguros, não depende de fórmula. E a abordagem 2 é mais técnica e exige o conhecimento de definição, identificação de definições de problemas e uso de fórmulas. As duas coisas funcionam, as duas estão certas e você tem que escolher qual que você quer fazer. Você vai dar aula de análise combinatória, essa é uma escolha didática, é uma escolha epistemológica. Você está escolhendo a maneira de ensinar um conteúdo. Vai gastar o mesmo tempo, a escolha é do professor. Deixa eu mostrar uma diferença, porque que eu gosto mais da escolha com fórmulas, mas é uma escolha pessoal minha. Se nós perguntarmos qual é a chance de ganharmos na Mega Sena fazendo uma aposta simples. Mega Sena é um jogo que você tem 60 números para escolher, aposta simples é escolher 6, e você tem que acertar os 6 números que são sorteados. Mas qual é a chance de ganhar com uma aposta simples? Bom, precisa ver o total de possibilidades. Inicialmente nós fazemos 60 vezes 59, 58, 57, 56, 55, porque são os números que podem ser sorteados. O primeiro número é 60 opções, depois 59, 58, não há repetição de número sorteado. Então, 60 vezes 59, 58, 57, 56, 55 são as 6 escolhas. Mas lembra que nós temos que descontar, porque o resultado da Mega Sena não é ordenado. O sorteio é feito assim, ordenadamente. Mas tanto faz se sair 10 e 20 ou se sair 20 e depois o 10. Então, os que são iguais são 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que são pegar os 6 números que foram sorteados e colocar em todas as ordens possíveis. Na conta de cima, eles estão contados como diferentes, na verdade eles são iguais. Então, o resultado é dividir o de cima pelo M, e N sobre M é o número de opções que a gente tem na Mega Sena. Esse número é da ordem de 50 milhões. Qual que é a solução com fórmula? O aluno tem que pensar assim. O que é a Mega Sena? É a escolha de 6 números no universo de 60, de forma não ordenada. Isso é combinação de 60, 6 a 6. Fórmula 60 fatorial, 54 fatorial, 6 fatorial. Se fizer a conta, dá isso. Por causa do 54 fatorial, vai ficar do 60 fatorial, vai ficar os primeiros, o 54 fatorial mata o resto, e dividido por 6 fatorial, que dá os 50 milhões. É mais fácil conversar sobre a Mega Sena se você domina combinações. Mas o aluno tem que incorporar essas definições e essas fórmulas. Será que vale a pena? Essa é uma grande decisão. Olha como que fica fácil de conversar. Com uma aposta de 6 números, a chance é de uma em combinação de 60, 6 a 6, que é o tal dos 50 milhões. É muito perto de 50 milhões. E se eu fizer uma aposta de 7 números? Aí quantas chances eu tenho de ganhar? Eu tenho 7 vezes mais chance, porque eu tenho combinação de 7, 6 a 6. Quando eu faço 7 números e vão ser sorteados 6, existem 7 sorteios que contemplam os meus 6 números. Isso é combinação de 7, 6 a 6. Qual é a chance que eu tenho que ganhar? Combinação de 7, 6 a 6 em combinação de 60, 6 a 6. Se eu quiser, eu faço a conta, mas se eu não quiser, eu continuo conversando sobre o assunto. Quando eu faço uma aposta de 8, a chance é combinação de 8, 6 a 6 em combinação de 60, 6 a 6. E eu não preciso ficar escrevendo os numerinhos. Eu fico, digamos assim, mais autônomo para falar sobre a teoria. Por falar nisso,
o preço que a gente paga para as apostas é exatamente proporcional, tá? Vai aumentando junto com o aumento da chance de ganhar. E situações até um pouco mais complexas, quando a gente fala nessa linguagem, mesmo antes de fazer a conta, fica fácil de explicar. Então, e qual é a chance de ganhar a quina? A quina no jogo da Mega Sena é assim, você aposta os 6 números, se você acertar os 6, você ganhou a Mega Sena. Mas se você acertar 5 e errar 1, aí então você ganhou a quina. É muito mais fácil de ganhar a quina. Se eu tiver que fazer essa conta com aquela primeira abordagem de ficar fazendo os numerinhos todos concretos, dá um certo trabalho. Se eu dominei essa linguagem de combinação de escolha ordenada e não ordenada, fica bem mais simples. Porque a chance de eu acertar a quina significa que 5 dos meus números estarão entre os 6 sorteados e 1 não. Então, de quantas maneiras isso pode ocorrer? Eu pego os meus 6 números. Se um deles estiver nos 54 que não foram sorteados e 5 deles estiverem nos 6 que foram sorteados e o processo é não ordenado, por isso combinações, então isso é o número de maneiras de eu acertar 5, isso é o número de maneiras de eu errar 1 e aí eu ganhei a quina. É isso dividido pela combinação de 60, 6 a 6, isso é uma chance em 154 mil. Quer dizer, se eu domino essa linguagem, essas fórmulas, eu fico muito autônomo para trabalhar. Mas tem um custo para o aluno, ele tem que dominar definições e fórmulas. E aí, cada um de nós, professores, vai fazer uma escolha de qual é a abordagem que nós vamos levar para a nossa sala de aula. Ok?